Bom, então aqui deixa eu ver. Os alunos que estão cadastrados, que aceitaram já o convite, o Divino está aqui já, João Davi, que não se encontra presente, a Josiane já está aqui, o Felipe está aqui, o Rafael de Almeida e o Sidney. Então, tem duas pessoas, o Felipe, não, o Felipe está, é o Rafael Jesus, que não está. Rafael, qual foi o e-mail que você me passou? Ah, eu te passei o do bom, professor. É porque na Tá. hora. Você tem como abrir um e-mail, ou você já tem um e-mail do Google que você pudesse me passar? Tem, já tem. Tá. Me manda, por favor, se você puder, inclusive, copiar aqui na linha, eu vou tentar cadastrar já para ver se ele aceita, tá bem? Tá. Te mandar por onde? Por e-mail mesmo? Não, coloca, tem um chat aqui do lado, tá vendo? Me envia por Ah, aí, por favor. Porque eu já tento fazer isso agora mesmo, tá, beleza. para checar se o teu nome vai. Tá, então, gente, essa plataforma eu vou usar com vocês já a partir de hoje para disponibilizar todo o material pertinente a esse curso. Eu vou deixar já hoje o vídeo da aula. Acho que eu também vou abrir uma conta, eu vou deixar também no canal do YouTube, caso tu não está aceitando esse, não sei por quê. Não? Não. Você não tem um do Iduf, não, tem? Não, tenho não. Eu vou Nem te você passar tem um. como abrir? Não. Eu vou te passar um outro do Gmail aqui. Esse Ah, assim, que eu uso para coisa de viagem. Aí, o nome meio estranho. tá bom. Eu não sei por que que... Deixa eu só lembrar aqui. Então, como eu estava falando, eu vou deixar os vídeos, eu vou deixar também um material escrito, e as nossas avaliações, eu estou pensando o seguinte, a princípio, a turma compõe-se de 8 pessoas. Então, a minha ideia é fazer o seguinte, eu vou dividir vocês em 4 grupos de 2 pessoas, e a cada 2 unidades, eu vou passar uma lista de problemas. Cada grupo vai ter uma lista distinta, que vai envolver os problemas do que a gente vê aqui, sendo que um desses problemas é uma atividade numérica relacionada ao que a gente vai estudar. E aí eu vou solicitar a solução e também vou fazer uma entrevista com os integrantes do grupo para ter certeza que todo mundo está participando, tá? E aí a média dessas atividades vai render a primeira nota de vocês. Também não foi, Rafael. Não? Não, não Ah, aceita. Não sei por que não aceita. Tá, eu vou. Depois eu tento novamente, tá? tá. Mas faz o seguinte: me manda esses teus 2 e-mails para o meu e-mail. Você Tá. tem meu e-mail? Tem. Tá, deixa eu confirmar aqui. Eu vou colocar só para ter certeza que é o mesmo e-mail que você tem. Tem. Você mandou da aula de hoje aqui. Isso, tá bom. Então é isso aí. Você me manda então esses aí, tá? Porque se eu não conseguir te cadastrar, eu vou. Cada material que eu enviar aqui, então eu te mando numa mala por esse e-mail. Tá. Estava falando o seguinte, sobre a avaliação, né? Então, essa seria a primeira nota, e a segunda nota vai ser da parte que o André vai fazer com vocês, que é uma aplicação dos conceitos que a gente estuda aqui. Tudo bem? Então, com relação a esses grupos, bom, eu vou deixar que vocês mesmos se orientem para a formação deles. Então, eu só vou pedir o seguinte: semana que vem, até semana que vem, vocês vão me dizer qual é a configuração que esses grupos assumiram. Tá? Então, são 8 pessoas, seriam 4 grupos de 2 pessoas. Então, vocês escolhem um parceiro, por afinidade, pelo critério que vocês quiserem, e semana que vem vocês me dizem como é que ficou isso daí. Certo? Sem Entendido? problema, professor. Certo. Tá bom. Então, bom, a gente vai começar hoje. Eu vou expor para vocês aqui o nosso material. Eu vou gravar, né? Essa aula vai ficar gravada e ela vai ficar disponibilizada logo ao final para vocês reverem, para as pessoas que não tiverem assistido. Em relação à bibliografia, esse curso ele tem uma bibliografia um pouco escassa.
e bastante limitada a publicações em inglês. Então, eu vou deixar as notas de aula que eu fiz, tá? Que resumem basicamente o livro que eu vou seguir mais de perto, que é um livro sobre sistemas dinâmicos. Mas eu vou também tirar partes dessa literatura e deixar uma cópia para vocês dessas partes, tá bom? Só aquelas que interessar para a discussão que a gente vai fazer. Tudo bem? Esse não é um livro que se encontra fácil, então eu não tenho como também passar para vocês. Provavelmente vocês não vão conseguir ter acesso aí. Tá legal? Ok, professor. Claro que, né, se vocês me perguntarem, eu nunca fiz isso, tá bom? Não tenho a menor ideia. Bom, então deixa eu só fazer uma coisinha aqui para a gente começar. Pronto. Só um instante. Tudo bem? Então, vou começar aqui. Bom, a gente vai começar a estudar o problema do chamado sistemas dinâmicos. O que é um sistema dinâmico? Um sistema dinâmico é qualquer modelo, qualquer sistema, seja físico ou meramente matemático, que tem uma evolução com o tempo. Então, existe uma dinâmica, que é as regras que regem como é que esse sistema vai evoluir com o tempo. Tá? E esse tipo de evolução, ele é tipicamente descrito pelas chamadas equações diferenciais. Existem dois tipos básicos de equações diferenciais, que vocês já devem conhecer, que são as chamadas EDOs, né, as equações diferenciais ordinárias, tá? Talvez a mais conhecida delas seja a segunda lei de Newton. E esse tipo de equação ganha esse nome por quê? Porque é uma equação diferencial, que envolve derivadas, e ela é chamada de ordinária porque essa derivada ela é feita com relação a uma única variável, nesse caso aqui o tempo. Tá? Então, claro, eu posso ter uma equação meramente matemática, digamos, de uma variável x que muda com o tempo. Então, essa equação seria do tipo dx dt igual a um certo f de x. Então, esse x aqui é quem vai dizer como é que a evolução desse sistema vai acontecer, e ele depende de um parâmetro que é o tempo. Tá? E essa é a única variável do meu problema. Então, por isso, essa equação que descreve essa evolução é chamada de equação diferencial ordinária. Agora, existem também as chamadas equações diferenciais parciais. Que, como o nome sugere, envolvem derivadas parciais. E as derivadas parciais, elas são necessárias quando eu quero descrever um problema cuja variável que eu estou estudando, ela depende não apenas de... Quer dizer, que a grandeza que eu estou estudando depende não apenas de uma variável, mas de um conjunto de variáveis. Então, um exemplo físico desses é o caso da equação da onda. A equação da onda é uma equação com essa cara aqui. Onde essa função aqui, psi, é chamada função de onda. Ela descreve como é que o perfil da onda muda no espaço e no tempo, e ela depende de posição e tempo. Então, ela depende de duas variáveis, e aí vejam que as derivadas que aparecem tanto em relação ao tempo quanto à posição. E elas são parciais, ou seja, porque essa função aqui, ela não é dependente apenas de uma variável, como aqui era o caso do x, que dependia unicamente do tempo. Tá? Aqui, o meu psi depende da posição e do tempo, simultaneamente. Então, a descrição de como essa função de onda muda, ela tem que ser em relação ao tempo e à posição. Tá?
Então, esses são os dois tipos principais de equações diferenciais que nós temos. E nós vamos nos concentrar aqui nesse primeiro caso das EDOs, das equações diferenciais ordinárias, ou seja, das equações que dependem de uma só variável. Tudo bem até aqui? Tá. No momento que vocês tiverem qualquer pergunta, podem interromper, tá, gente? Tá? Não vamos, principalmente no início, é importante que vocês perguntem, não vamos deixar nada para depois, para não ir complicando, porque à medida que o curso evolui, é claro que esses conceitos vão ficando mais complexos. Então, não deixem nada pelo caminho. Bom, então vamos olhar aqui para o caso das EDOs, tá? Então, nós vamos estudar aqui o problema das EDOs. Tá? E nós vamos nos concentrar sobre o chamado problema do sistema de equações diferenciais. Então, veja, se eu tenho uma equação do tipo desse tipo aqui, é uma equação diferencial ordinária, veja que aparece aqui uma segunda derivada no tempo, isso quer dizer que essa equação é de segunda ordem, que a maior derivada, a ordem da maior derivada que aparece é 2, tá? Derivada da derivada. E nessa situação, eu posso transformar essa única equação de segunda ordem em duas equações de primeira ordem, fazendo a seguinte definição. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar da derivada de x em relação ao tempo uma variável que eu chamo de v. Tá? É como se... Bom, a gente... No problema da dinâmica, né? Isso daqui seria a velocidade. É como x muda com o tempo. Se x é a posição, então a variação da posição no tempo me dá a velocidade. Tá? Mas aqui a gente pode estar falando de um conceito matemático mais geral do que o problema do movimento. Tá? Então, o que importa aqui é que eu posso definir essa nova função v em termos da derivada da outra função x com relação ao tempo. Tá? Agora, se eu digo que dx dt é igual a v, então vejam que dv dt seria a derivada de dx dt em relação ao tempo, ou seja, é a segunda derivada de dx em relação ao tempo. Então, mas na minha definição, a segunda derivada de x com relação ao tempo é a função f de x. Então, dv dt é igual a f de x. Então, vejam que eu transformei essa equação de segunda ordem em duas equações de primeira ordem. Tá? Então, eu digo que essa equação aqui pode ser representada por um conjunto de duas equações de primeira ordem, e, portanto, eu chamo esse conjunto de um conjunto bidimensional. A dimensão aqui corresponde ao número de equações de primeira ordem que eu preciso para descrever a minha equação original. Certo? Ok? Tudo bem? Divino, Sidney, Rafael, todo mundo? Ok. Sim, sim. Certo. É claro que se eu pego, por exemplo, esse caso aqui, que é uma equação de primeira ordem, então eu posso perguntar para vocês o seguinte: essa equação de primeira ordem, qual é a dimensão que ela vai ter? Uma. Uma, né? É. Ela já é uma equação de primeira ordem. Eu não preciso reduzir ela mais nada, né? Então, a dimensão desse conjunto aqui é 1. Tá? Mas desse outro aqui, que envolve uma equação de segunda ordem, é 2. Se eu tivesse uma equação de terceira ordem, por exemplo, dx dt3 igual a uma h de x. Tá? Essa é uma equação que nunca vai aparecer na física. Em geral, os problemas de física não têm equações de terceira ordem. Tá? Mas a gente está falando aqui do conceito genérico matemático. Então, a gente vai estender esse raciocínio para qualquer que seja a questão. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte: eu posso chamar dx dt de v, como eu fiz antes,
dv dt vai ser a derivada segunda, tá? De x com relação ao tempo. Eu vou chamar essa derivada de A, tá? Tomando ainda emprestado aquela nomenclatura do movimento, né? Se a derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade, a derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração, tá? Mas aqui é só para deixar vocês num terreno confortável, mas, novamente, essa equação pode não ter nenhuma realidade física, tá, gente? Pode estar falando apenas de uma equação meramente matemática. Então, esse V e esse aqui são funções do tempo. Só isso que importa para a gente. O nome que eles têm não importa. Tá legal? Bom, e sendo assim, dA dt, né? Então, vejam, dx dt é V. dv dt é d2x dt2. Eu chamei de A. dA dt é d2v dt2, que é d3x dt2, dt3. Então, essa é a terceira derivada, de fato, né? E essa daqui, então, por construção, é o meu h de x. Então, essa equação aqui de terceira ordem pode ser representada como um conjunto de 3 equações de primeira ordem. E eu digo que esse conjunto aqui é um conjunto tridimensional. Tá? Então, vocês já estão vendo aí o seguinte, que quando eu tenho uma situação como essa que eu apresentei aqui, em que a equação original tem como sua derivada de maior ordem uma derivada de ordem n sendo um valor qualquer, a dimensão do conjunto associado àquela equação vai ser n. Tá? Então, quando eu tenho uma equação cuja maior ordem é 2, eu consigo representar essa equação como duas equações de primeira ordem. Quando eu tenho uma equação cuja maior derivada é 3, eu consigo representar essa equação como um conjunto de 3 equações de primeira ordem. Se eu tivesse uma equação aqui, dn dx dtn igual a alguma coisa, eu poderia representar essa equação como um conjunto de n equações de primeira ordem. Tá? E aí eu teria um conjunto n-dimensional. Ok? Resolver esses problemas, bom, é outra coisa. Mas quando eu resolvo, por exemplo, o primeiro problema, que é o problema bidimensional, a minha solução equivale a encontrar v e x. Veja, v e x são as funções que importam aqui nas minhas derivadas, são as funções que eu estou derivando. Então, quando eu encontro uma solução para esse conjunto, eu estou determinando o valor de x de t e de v de t. Tá? Quando eu resolvo esse conjunto aqui, eu tenho que encontrar x de t, v de t e a de t. Então, se eu olhar aqui para o caso bidimensional, a minha solução ela vai ficar representada num diagrama bidimensional, em que num eixo eu vou ter o x, no outro eixo eu vou ter o v. E aqui, nesse plano, vão estar os valores de x e de v que vão acontecer à medida que esse parâmetro t muda. Ou seja, os valores da posição e da velocidade, digamos assim, à medida que o tempo muda. Então, por exemplo, poderia ser uma curva aqui, como essa. Tá? Onde cada ponto aqui, por exemplo, esse ponto, que se localiza numa coordenada x0 e v0, esse ponto aqui corresponde a um ponto em que a trajetória do sistema é tal que, no tempo t, ele tem esse valor de x e esse valor de v. Ok? Essa solução, evidentemente, ela vai depender de uma certa condição inicial. Ou seja, de onde eu começo? Qual é o primeiro ponto que eu vou usar para encontrar a minha solução? Aquele que corresponderia a conhecer o valor do x em t igual a 0 e do v em t igual a 0. Tá? Se eu mudo essa condição, eu vou obter uma outra curva. Tá? Se eu quero encontrar uma solução com outra condição inicial, eu posso encontrar, por exemplo, essa curva aqui. Com outra condição inicial, eu vou encontrar essa outra curva aqui. E esse conjunto de todas essas curvas representa o que a gente chama de fluxo de soluções, ou retrato de fase, que é
aquele conjunto das curvas que representam as soluções do meu sistema de equações. Tá? Para todas as condições iniciais que eu imaginar. Ok? E esse plano aqui, que para esse caso bidimensional, a gente está descrevendo, representa o que eu chamo de plano de fase, que é o diagrama onde eu represento as trajetórias, as soluções do meu sistema de equações. Tá? No caso da equação tri aqui, né, eu teria 3 dimensões, então eu não poderia representar isso num plano, claro. Teria que ser no espaço, né? Teria que ter uma representação com 3 eixos. Uma para x, outra para v, outra para a. Tá? E aí eu teria essas trajetórias no espaço, nesse espaço de x, v e a. Com a mesma interpretação, correspondendo aos diferentes valores de x, v e a com à medida que o tempo passa. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Ok. Muito bem. Bom, então, deixa eu pegar aqui as minhas notas para eu lembrar exatamente o que eu quero falar para vocês agora. Ah, sim, mais uma informação aqui importante. Nesses casos que a gente viu aqui, veja que as minhas equações, elas dependem de uma função cuja variável é a função x, né? Veja que o tempo aqui não aparece do outro lado aqui da equação, tá? Claro, x depende do tempo, mas o tempo não aparece explicitamente em nenhum desses casos. Mas eu posso ter situações em que eu tenho uma equação que dependa explicitamente do tempo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de uma situação como essa. Então, imagine que eu tenho uma equação, como, por exemplo, não sei se vocês já estudaram, o problema do oscilador harmônico forçado. Alguém aqui já estudou esse problema? Não? Imagina um pêndulo Não. que, para ele balançar, tem sempre uma força que está impulsionando ele. Tá? Uma pessoa num balanço. Tá? Tem uma pessoa no balanço e tem alguém lá empurrando essa pessoa, à medida que o balanço executa o seu movimento. Então, esse é um problema de oscilação. Tá? É um problema que pode ser descrito por uma equação parecida com a da oscilação, de um oscilador harmônico simples, com o acréscimo desse termo de uma força externa. Tá? Vamos imaginar que essa força externa depende do tempo, como, por exemplo, a força de alguém que balança o balanço. Né? Ela vai depender do tempo, ela não está agindo o tempo todo. Ela só vai agir no momento em que o balanço chega na pessoa que empurra. Depois disso, ela deixa de existir, né? Ela é zero. Então, imagine que eu tenho uma situação em que vou chamar essa daqui. Bom, antes de chamar isso, deixa eu só referendar o seguinte. Todos esses casos aqui que a gente viu, em que não existe essa dependência do tempo, esses sistemas, eles são chamados de sistemas autônomos. Então, quando vocês ouvirem esse nome, ele simplesmente quer dizer que o seu sistema de equações não depende explicitamente do tempo. Tá? Não aparece aqui nesse lado, nesse f aqui de x, não aparece nada em que tenha um tempo explicitamente escrito ali. Mas eu posso ter uma equação não autônoma, onde, como o nome sugere, o tempo vai aparecer. Então, essa equação poderia ser, por exemplo, no caso do oscilador harmônico forçado. Então, deixa eu escrever aqui. Então, no caso do oscilador harmônico forçado, o que eu tenho é o seguinte. Então, deixa eu só desenhar aqui uma representação do que eu estou dizendo para vocês. Imagine aqui que eu tenha... aqui que eu tenha um objeto como o seguinte, que eu tenho uma parede, tá? Essa parede aqui eu prendo uma mola.
e no extremo da mola eu fixo uma massa M. Nessa massa M, eu vou executar uma força que depende do tempo, tá? Eu vou chamar, por exemplo, essa força aqui, eu vou escolher como uma força harmônica, uma força que depende de uma função tipo seno ou cosseno, tá? Então, aqui tem uma mola, tá? A constante elástica dessa mola é K, e aí a equação de movimento desse sistema, talvez vocês já tenham visto lá no curso de mecânica, é o seguinte, né? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração igual a força resultante sobre o corpo. Então, né, tem massa, a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, já que esse aqui é um movimento unidimensional, né? Essa massa está se movendo apenas ao longo dessa linha aqui, que eu chamo de x, tá? E aí, isso é igual à força resultante. Força resultante é a soma das forças sobre a massa. Quais são as forças que estão agindo na massa? A força elástica da mola, que é aquela lei de Hooke, né? Que tem uma cara do tipo menos k vezes x, mais essa força externa aí, F0 cosseno de ômega t, tá? Ok? Essa força externa aqui, ela tem essa cara porque eu escolhi ela ter essa cara. Eu estou dizendo como é que essa força que está agindo sobre a massa, e ela depende do tempo, explicitamente dessa maneira. Tá bom? Poderia ter outra forma, mas eu estou escolhendo essa daqui simplesmente para tornar mais fácil os passos que a gente vai dar a partir dessa equação. Bom, eu posso melhorar essa equação aqui, por exemplo, dividindo todo mundo pela massa, né? Então, se eu divido aqui os dois lados pela massa, então eu teria d2x dt2 igual a menos k sobre m vezes x, mais f0 sobre m cosseno de ômega t. Bom, costumeiramente a gente chama essa razão aqui, k sobre m, de ômega zero ao quadrado, onde esse ômega zero é a chamada frequência angular da mola, do movimento, desculpe, né? Então, nossa equação é d2x dt2 igual a menos ômega zero ao quadrado vezes x, mais, vou chamar esse f0 sobre m aqui de razão, a cosseno de ômega t. Tá? Então, essa seria a nossa equação diferencial para descrever o movimento dessa massa executando esse movimento harmônico forçado. Tá? Ele é harmônico porque... Oi, Josiane, pode falar. Ô, mestre, você vai disponibilizar o que o senhor está escrevendo? Porque Sim, eu estou tentando vou. copiar aqui rápido aqui, mas não. Vou sim, pode ficar tranquilo. Ah, então Eu tá ótimo, então, vou, na verdade, obrigada. eu vou colocar um scanner da minha nota que está melhor organizada. Ah, então tá ótimo, Mas obrigada. eu vou deixar também isso daí. Uhum. Bom, então, a gente tem essa equação que descreve o movimento dessa massa, né? E ela tem essa cara. Então, vejam, se não houvesse esse termo aqui, seria similar a esse problema aqui, ó, né? Onde o meu f de x seria o menos ômega zero ao quadrado vezes x, tá? Mas tem esse tempo aqui, tem esse termo que depende explicitamente do tempo. Então, como é que eu lido com isso? Porque, vejam, quando a gente olha para as outras equações, para as equações anteriores, veja que eles formam um conjunto fechado de equações. A primeira equação define uma variável v, e a segunda equação diz como é que v muda com o tempo. Então, para resolver essa, eu preciso dessa e vice-versa. Mas não tem mais nada aqui que dependa de alguma coisa que esteja fora dessas duas equações. Tá? Então, como no sistema de equações algébricas, que vocês aprendem a resolver desde o colégio, por exemplo, né, que é o sistema linear, como é que eu posso resolver um sistema como esse? Quando o meu sistema comporta a forma com que todas as variáveis estão se relacionando. Então, aqui isso acontece. Mas aqui tem esse termo do tempo. Tá? Então, para poder resolver esse caso aqui, eu tenho que fazer um truque, que é o seguinte. Eu vou definir aqui minhas variáveis.
Eu vou ter uma variável x, como eu tinha antes. Eu vou ter uma variável v, como eu tinha antes, que vai ser o dx dt. Mas agora eu vou inventar uma terceira variável, que eu vou chamar de z. Essa variável z vai ser igual a ômega vezes t. Tá? Então, vejam o que acontece quando eu faço isso. Então, eu vou escrever essa equação, com essas variáveis aqui, como um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem, como eu fiz nos outros casos. Então, eu vou ter dx dt é igual a v. Tá? Essa é por definição. dv dt seria a segunda derivada de x com relação ao tempo, certo? Então, é isso daqui. Não é menos ômega zero ao quadrado vezes x, mais a vezes o cosseno. Bom, eu estou chamando ômega t de z. Então, aqui, z. Bom, aí, veja, o x que aparece aqui está aqui na outra equação, beleza. Mas tem um z aqui. Então, significa que eu preciso de uma equação para z também. Então, eu vou escrever dz dt. Bom, mas por que eu defini minha variável z dessa forma? dz dt quanto vale? Ômega. Ômega, né? Pegar essa coisa aqui e derivar com relação ao tempo. Então, pronto. Então, agora eu transformei a minha equação de segunda ordem, que tem uma dependência explícita no tempo, num conjunto de 3 equações de primeira ordem. Então, quando tem uma dependência explícita do tempo, o tempo joga um papel, ele desempenha um papel, como se fosse uma dimensão extra no meu problema. Tá? Então, no outro caso, quando essa dependência explícita não existia, minha equação de segunda ordem era transformada em 2 equações de primeira. Com a presença explícita do tempo na história, para eu poder escrever um conjunto de equações de primeira ordem que sejam fechadas entre si, ou seja, que o conjunto dessas equações determine a solução única para elas, uma dependa só da outra, eu preciso acrescentar uma nova variável, essa variável z. E aí o meu conjunto passa a ter 3 dimensões. Então, quando o tempo aparece explicitamente, o meu sistema vai ter uma dimensão que corresponde ao tamanho da maior derivada mais 1. Tá? Então, aqui, a ordem da maior derivada é 2, mais 1, 3. Se o tempo não está presente explicitamente, aí a dimensão desse sistema é exatamente igual ao número da maior ordem de derivada que aparece na equação. Ok? E a gente chama esse sistema aqui, que tem essa dependência explícita do tempo, de sistema não autônomo. Tá bom? Então, essa questão do autônomo não autônomo está diretamente ligada a essa dependência explícita com o tempo. Se o sistema não depende explicitamente do tempo, ele é dito autônomo. Se ele depende, ele é não autônomo. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, tranquilo, só. Muito bem. Bom, então agora, por hora a gente vai deixar de lado um pouco esses sistemas não autônomos e vamos olhar para os sistemas autônomos, meramente, tá bom? Depois a gente vai voltar neles. Mas vamos nos concentrar, então, nesses sistemas chamados de autônomos. Bom, então, eu já disse para vocês que um caso como esse daqui, né, eu posso representar soluções como esse conjunto de trajetórias, cada trajetória associada a uma condição inicial diferente. Tá? Isso vem, claro, isso é uma conclusão matemática, porque é isso que implica a solução de uma equação diferencial, né? Vocês sabem que uma equação diferencial, por exemplo, uma equação diferencial de primeira ordem, a solução dela fica completamente determinada quando eu tenho uma condição inicial. Eu preciso de uma condição para determinar completamente a solução. Então, seria, por exemplo, o valor do x num certo instante de tempo. Tá? Tipicamente, a gente fala,
como a gente está sempre tentando puxar as questões físicas para ilustrar esses problemas, a gente chama de condição inicial, porque a ideia é você pegar, por exemplo, a posição do objeto no instante de tempo t igual a zero. Quando eu tenho um sistema de duas equações, eu preciso de duas condições. Uma condição para o x e uma condição para o v. Tá? Quando eu tenho um sistema de três equações, eu preciso de três condições, uma para cada uma das minhas variáveis. E assim sucessivamente. Então, o conjunto dessas trajetórias, que são as soluções obtidas para diferentes condições iniciais, elas formam o que a gente vai chamar de retrato de fase. Tá? E como vocês vão ver, uma maneira de descobrir que tipo de solução a minha equação pode ter, sem resolver essa equação, é encontrar esses retratos de fase. Então, o que a gente vai trabalhar na primeira parte do curso é justamente uma técnica para encontrar os tipos de soluções que uma equação diferencial pode nos fornecer, sem resolver essa equação diferencial. Tá? E isso é uma ferramenta extremamente importante, porque muitas equações diferenciais são tremendamente difíceis de resolver. Tá? Então, mesmo que eu não saiba resolver, essa técnica vai me permitir saber que tipo de solução aquela equação pode me fornecer. E isso já é uma grande pista para vários problemas que eu posso estar interessado em resolver. Tá? Então, por exemplo, tem um problema muito famoso na física, que é o problema dos três corpos. Vocês provavelmente talvez não viram isso, mas em mecânica dá para falar um pouco disso, que é o seguinte. Quando vocês estudam o problema lá da mecânica, vocês estudam, na primeira parte, né, o problema do movimento. O problema do movimento corresponde ao quê? Corresponde a determinar qual é a trajetória que uma determinada partícula vai executar quando ela é submetida a uma certa força. Então, você tem a segunda lei de Newton, né? E aí você resolve a equação associada à equação de movimento. Você precisa de duas condições iniciais, uma para a posição, outra para a velocidade, e você aí sabe qual é a trajetória da partícula. Isso é, assim, do ponto de vista da mecânica, um feito, porque se você consegue resolver isso, você sabe dizer tudo a respeito dessa partícula. Você sabe dizer onde ela esteve e para onde ela vai, em qualquer momento. Tá? Então, isso é o que a gente chama de determinismo. No entanto, a princípio, você pensa, pô, então tem uma ferramenta na segunda lei de Newton que me permite resolver o universo inteiro. Só que existem situações que a aplicação da segunda lei de Newton não é nada simples. Como, por exemplo, imagine que você tem a Terra, o Sol e a Lua. Certo? São três corpos. Quando eu tenho a Terra e o Sol e eu quero estudar, por exemplo, o movimento da Terra, como é que eu faria? Eu posso tratar isso como partícula. Eu vou dizer, a Terra é uma partícula, o Sol é uma partícula, estão à distância um do outro de um certo valor, e a Terra orbita o Sol porque tem uma força, a força de atração gravitacional, que age entre a Terra e o Sol. Tá? E eu sei resolver essa equação. Na verdade, esse é o grande triunfo das leis de Newton, né? O primeiro grande triunfo foi esse, justamente porque, não sei se vocês sabem essa história, né? Mas em 1666, Newton, aos 16 anos de idade, ele bolou o cálculo diferencial e a mecânica clássica. Né? Não sei, isso dá depressão na gente, né? Você pensa, pô, com 16 anos de idade, o cara revolucionou a ciência. Né? Bom, eu fico deprimido, porque, claro, eu já passei de 16 anos de idade faz tempo, e até agora eu não consegui fazer isso. Então, acho que não tem mais jeito, mas enfim. Mas a época, né? A questão da órbita terrestre era uma questão, às vezes, de vida e morte, né? A igreja, principalmente, defendia aquela ideia do sistema geocêntrico, né? Em que o sistema solar seria tal que todos os outros corpos orbitariam em torno da Terra, mas existiam modelos, como de Ptolomeu, por exemplo, que diziam o oposto. E havia observações que justificavam isso, né? Principalmente Copérnico e um astrônomo holandês chamado Tycho Brahe, dinamarquês, aliás, eles tinham evidências de que a órbita da Terra
se dava em torno do Sol na forma de uma elipse. Mas não existia nenhuma prova disso em termos teóricos, né? Uma teoria que sustentasse isso. Alguém que provasse que deveria ser mesmo assim. E, bom, a história é que Edmund Halley, um astrônomo inglês, aquele mesmo cara que dá nome ao cometa, ele um dia visitou Newton e, por um acaso, ele perguntou a Newton assim, qual você acha que seria a forma da órbita terrestre em torno do Sol? E ele disse, é uma elipse com o Sol num dos focos. Mas como é que você sabe disso? Não, eu já fiz essa conta. E, bom, eu disse, mas você tem isso? Não, eu fiz isso, está um pouco bagunçado, mas eu posso preparar isso para você. E, bom, o Halley deu um tempo para o Newton, e quando ele retornou, o Newton entregou para ele aquilo que seria o manuscrito do que a gente chama hoje de princípios, os princípios matemáticos da mecânica clássica, que é um dos livros que revolucionou a ciência da humanidade. Esse trabalho está sustentado basicamente, exatamente, em cima desse problema, o problema da órbita celeste. Tá? Claro que, em cima das soluções de Newton, se verificou, aplicando o mesmo método para os diversos planetas que o Sistema Solar tem, que as formas das órbitas eram exatamente aquelas que se observavam quando se fazia a observação celeste. Então, a teoria era bem sustentada pelo experimento, e isso é essencial na física, né? Diferente da matemática, a matemática não tem esse compromisso, mas a física tem. Você não pode inventar qualquer teoria. A sua teoria tem que ser conforme o experimento é capaz de avaliar. Se sua teoria, mais bonita que ela seja, mas ela prevê coisas que o experimento diz o contrário, ela não serve para nada. Tá? E a de Newton era forte o suficiente para bater precisamente com os experimentos. E, bom, mas eu estou falando isso por quê? Porque, novamente, voltando ao problema que eu estava descrevendo. Então, esse é o problema, começo de tudo. Problema da Terra-Sol. Tá? Então, esse eu sei resolver. Mas, quando eu incluo um terceiro corpo nesse problema, eu não sei resolver. Tá? Quando eu coloco a Lua nessa questão, eu não sei resolver. Porque, quando eu resolvo o problema da Terra e do Sol, tem uma tática que, de certa maneira, lembra um pouco essa questão de separar as equações, tá? Que me permite resolver, ao invés de ter o problema de dois corpos, eu tenho dois problemas de um corpo. Tá? Mas, quando eu coloco um terceiro corpo na jogada, eu não consigo fazer essa transformação e separar o problema de três corpos em três problemas de um corpo. Eu não consigo fazer isso. E esse é um problema insolúvel até hoje na física. Tá? Mas, exatamente buscando algum tipo de solução para esse problema, esse matemático francês, Henri Poincaré, ele desenvolveu uma ferramenta da matemática, que a gente chama de topologia, que não resolve a equação, mas nos fornece pistas sobre que tipo de solução eu posso encontrar para aquela equação. E é exatamente disso que a gente vai fazer uso. Então, essa é uma técnica tremendamente potente, é uma ferramenta muito útil, porque em situações como essa, em que eu não consigo resolver o problema, e é uma solução importante, eu ainda assim consigo descobrir que tipo de soluções aquele problema pode me fornecer, tá? sobre as diferentes condições que ele pode estar submetido. Ok? Então, a gente vai começar justo agora isso, olhando para um problema muito simples, que é muito mais modesto do que esse que eu acabei de descrever para vocês, logicamente. Tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Não? Tudo ok, professor. Tá. Então, vamos lá. Bom, então nós vamos começar com o seguinte. Então, vou começar a estudar o chamado problema do fluxo, que é esse conjunto de soluções que eu tenho, em uma dimensão. Tá? Então, nós vamos estudar problemas do seguinte tipo. Derivada primeira de x, esse x ponto é a notação que significa a derivada de x com relação ao tempo.
igual a uma certa função de x, tá? Então, a gente vai estudar esse problema aqui, que é o problema unidimensional, porque ele precisa só de uma equação de primeira ordem para ser descrito. Tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenho esse f de x como sendo seno de x. Tá legal? Como é que eu resolvo esse problema? Vamos mostrar primeiro como é que eu resolveria exatamente esse problema. Esse é um problema que eu consigo resolver exatamente. Bom, essa equação aqui, ela equivale a dx dt igual a seno de x, tá? Então, nessa equação eu tenho duas variáveis, eu tenho x e tenho tempo. Para resolver essa equação, eu tenho que proceder com o que a gente chama de separação de variáveis. Alguém sabe me dizer como é que eu tenho que fazer para encontrar o x de t a partir dessa equação? Esse é o meu propósito, encontrar a solução do x como função do tempo. Rafael, você que andou fazendo aí polinômio de Legendre. Passa o seno de x para o outro lado, o dt para cima, multiplica cruzado ali, né? Os matemáticos têm uma maneira muito elegante de fazer isso, né? Então, multiplicar por fatores de integração, etc. E no fundo, tá? Eu vou negar toda vez que alguém disser que eu disse isso, tá bom? Mas no fundo, isso funciona como se eu estivesse olhando para essas coisas como se fossem frações. Isso não são frações, tá, gente? Mas todo esse procedimento trabalha de tal maneira que, se eu imaginar que isso é fração, se opera do mesmo jeito. Então, a jogada aqui é a seguinte, é deixar de um lado da equação só o que depende do x, e do outro lado só o que depende do tempo. Então, ao fazer essa jogada, posso escrever assim, ó. Tá? Então, por isso que eu disse que opera como se fosse fração. É como se eu passasse esse dt para cá e o seno de x para lá. Tá? Mas, na verdade, matematicamente falando, rigorosamente falando, como os matemáticos gostam de dizer, existe uma operação intermediária aqui que justifica essa manobra. Bom, mas, bom, a gente não está muito preocupado com isso aqui, a gente quer resolver, né? Bom, e aí eu tenho essa equação aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Então, o que eu tenho que fazer agora é integrar. Eu vou integrar essa equação desse lado e integrar desse lado aqui. Desse lado, como a minha variável é o x, eu vou integrar em x. Desse outro lado, é o tempo, eu vou integrar no tempo. Então, eu vou integrar esses dois lados com a seguinte condição. A condição de que o x no tempo t igual a zero é um valor x0. Tá? E aí eu teria o seguinte. Então, eu teria integral. Desse lado aqui eu estou integrando em x. Então, ele vai do valor x0, quando t for igual a zero, até um certo valor x, quando o tempo for um t qualquer. Para não confundir esse limite de integração com a minha variável de integração, eu v'ou chamar esse x de x'. Tá? Então, é só uma mudança aqui no nome, não interfere em nada. Tá? Só estou mudando isso daqui de x para x' para não confundir esse x aqui, que corresponde a um valor fixo, uma constante, um valor que aquela variável vai assumir quando o tempo for um certo valor t. Tá? E do outro lado eu integro no tempo. Então, quando x é igual a x0, o tempo é zero. Quando x é igual a x qualquer, o tempo é um t qualquer. E aí eu integro aqui no tempo. Então, claro, essa integral aqui é a mais fácil de fazer, né? Direto, da t. Tá bom? Todo mundo confortável com isso, né? Até agora sim, professor. Sim, Os sim. integrais fossem assim, né? Seria uma maravilha. O problema é essa daqui. Eu não vou fazer para vocês essa integral, tá? Mas essa integral, vocês vão ter que acreditar em mim. Tem um truque para fazer ela e tal. Bom, mas a gente aqui não quer isso, porque nós estamos interessados em escrever o que vem depois. Mas é só para vocês verem como o bicho é feio. Ela assume essa forma aqui, ó.
cossecante de x0 mais a cotangente de x0 dividido pela cossecante de x mais a cotangente de x. Vocês lembram o que é cossecante, cotangente? 1 sobre seno, cotangente é o inverso da tangente. Não, cossecante é 1 sobre seno, né? Uhum. Tá? Então, dá isso daqui. Bom, então eu integrei e tal. Beleza, eu tenho essa coisa aí, mas o problema para mim é o seguinte: se eu quero x de t, ou seja, se eu quero inverter essa relação, como é que eu faço? Estão vendo que o trabalho é chato. Tá? Então, a minha solução, embora eu tenha obtido exatamente, ela não deixa óbvio. Se eu quiser descobrir assim, me diga qual é o valor do x quando t for 2 segundos. Tá? Bom, eu precisaria colocar 2 aqui e resolver essa equação para encontrar o x, sabendo quanto vale o x0. Tá? Isso não é uma tarefa simples. Para essa equação aí não é uma tarefa simples. Para outra vai ser, mas para essa não é. Então, esse é um daqueles problemas que eu estava mencionando antes, que a gente tem uma equação diferencial, nesse caso eu até sei resolver exatamente, mas a solução não é trivial. Ela não me permite obter a informação que eu gostaria de ter de forma simples. Então, vou mostrar para vocês agora um método que, embora não seja capaz de me dar a solução completa, ele me fornece que tipo de solução eu posso encontrar. Tá? E eu poderia, assim, usar esse método para responder a seguinte pergunta. Eu não vou ser capaz, desse método, de determinar para vocês qual é o valor do x quando t for igual a 2. Mas eu vou ser capaz de, usando esse método, determinar o seguinte: qual é o valor que o x vai assumir quando t for para infinito, se o x zero, se a condição inicial for igual a π sobre 4, por exemplo. Depois a gente vai ver para qualquer valor, mas digamos que eu esteja lidando com esse x0 como π sobre 4. Tá? Então, dessa equação aqui, isso não é fácil de dizer. Quanto é que tem que ser o x quando t for para infinito com x0 igual a π sobre 4? Tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora o método que vai me permitir responder essa pergunta de forma muito mais simples. Entenderam o problema? Sim, sim. Entendi, professor. Bom, então, vamos desenvolver esse método. Eu vou enumerar agora um conjunto de passos que a gente vai seguir, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Essa é uma boa hora antes da gente passar para o seguinte. Não? Não, no momento não. Pode mandar ver. Tá bom. Então, vamos apresentar aqui o chamado método gráfico. Esse método vai ser composto dos seguintes passos. O primeiro passo é fazer um gráfico de f de x versus x. Tá? Então, lembrando que no nosso problema tem um x ponto igual a f de x, é o seno de x. Então, meu f de x é seno de x, tá bom? Então, meu primeiro passo é fazer um gráfico da posição da função f de x, que é o seno de x, versus x. Então, vou desenhar aqui esse gráfico. Deixa eu separar aqui. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, aqui eu vou colocar π. Π.
3π, aqui menos π, e aqui menos 2π. Deixa eu desenhar agora, então, a curva, né? Então, eu vou desenhar o seno de x aqui. Como é que é o seno de x? Aqui é o zero, tá? Então, seno de zero é zero, né? Aí, ele vai alcançar o máximo aqui em π sobre 2. Vai ser zero aqui, não é isso? Vai ter um mínimo ali em 3π sobre 2, depois zero. Opa. Bom, vou deixar isso assim, tá bom, gente? Então, aqui também vai ser algo assim. Bom, o desenho não está muito bonito, mas vocês entenderam a lógica. Ok? Então, desenhei. Bom, a segunda coisa que eu vou fazer é a seguinte. Marcar os valores de x, que eu vou chamar de x estrela, onde f de x é igual a zero. Então, eu vou determinar todos esses valores onde f de x é igual a zero. Lembrem que se f de x é igual a zero, então x ponto é igual a zero. Tá? A gente chama, porque nesses pontos é como se a velocidade fosse nula, a gente chama esses pontos de pontos fixos. Tá? Então, esses pontos aqui são chamados pontos fixos. Aqueles valores onde o x ponto se anula. Beleza? Então, para o nosso problema, a gente tem seno de x igual a zero. Então, quais são os valores de x que anulam o seno? Essa é a minha pergunta, né? Quais são? Os múltiplos de π. Isso, os múltiplos inteiros de π, né? Então, aqui eu vou ter x igual a mais ou menos m vezes π, sendo m igual a 0, 1, 2, etc. Então, π, 2π, 3π, menos 2π, menos 3π, todos esses valores anulam o seno. Não é verdade? Bom, e agora, então, eu vou marcar esses pontos aqui. Então, esse aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é o outro, aqui é o outro, aqui é o outro, e aqui é o outro. Tá legal? Bom, nosso terceiro passo é fazer o seguinte. Então, eu vou desenhar setas à direita e à esquerda desses pontos. Dos pontos fixos. Com a seguinte convenção. Se o f de x naquele lugar for maior que zero, então a seta aponta para a direita. Se f de x for negativo, então a seta aponta para a esquerda. Por que esse critério? Porque imagine o seguinte, se x ponto é igual a f de x, então x ponto mede uma espécie de velocidade, como x está mudando com o tempo, certo? Então, se o valor de x ponto é positivo, significa uma velocidade positiva. Então, o x cresce com o tempo. Então, por isso, a seta aponta para a direita. Se, por um acaso, o x ponto é negativo, significa uma velocidade negativa. Então, por isso, a seta aponta para a esquerda. Ok? Tudo bem, gente? Ok. Ok. Então, muito bem. Então, vamos lá aqui. Então, vocês vão me dizer aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o zero. Desse lado aqui, a seta aponta para a direita ou para a esquerda?
Para a direita? Quanto vale o x ponto, né? Aqui, lembre que aqui eu tenho nesse gráfico, esse eixo é x, e aqui é o f de x, né? Que é o x ponto. Então, aqui é para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Por quê? Perdão, só repete a pergunta aí. Ponto Por causa fixo. da regra. Se f de x menor que zero, então Isso. seta para a Aqui o esquerda. f de x é negativo, né? Então, esquerda, não é isso? De acordo com aquela nossa convenção. E aqui? Direita ou esquerda? Direita. Direita, porque aqui o f de x é positivo. Então a gente vai analisar os pontos intermediários, né? Calma lá, vamos com calma. E aqui? Para onde? Esquerda. Esquerda. Então, bom, vocês estão vendo aqui, direita, né? Aqui, direita também. E aqui, esquerda. Certo? Correto. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. E o quarto passo é... Se as duas setas, a direita e a esquerda, apontam para o ponto fixo, então eu preencho esse ponto. Se não, deixo vazio. Então, volto aqui no meu desenho e faço assim. Ó. Se tem duas setas apontando para aquele ponto, eu vou achurar aquele ponto. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, essas duas setas apontam, a direita e a esquerda, para menos π. Então, aqui eu vou marcar ele. Aqui uma aponta para a direita e outra para a esquerda. Então, não marco ele. Aqui aponta as duas para o π. Então, eu marco ele. Aqui, não. Aqui, aconteceria também das duas marcarem. Tá bom? Então, eu tenho essa coisa aqui. Esses pontos que estão achurados, os que as duas setas, a direita e a esquerda, apontam para ele, eu digo que são pontos fixos estáveis. Por que tem esse nome? Pelo seguinte, porque isso daqui significa que se eu começar, se a minha valor inicial do x for um valor à direita do π, essa seta aqui diz como é que o sistema vai evoluir, como é que o x vai mudar com o tempo. Então, como ela aponta para a esquerda, o x vai voltar para π. Se eu me afastar aqui para a esquerda, se eu começasse com um x0 que fosse menor que π, entre 0 e π, a seta aponta para a direita, então leva de volta para π. Então, se eu for para a esquerda ou para a direita de π, a solução vai me levar de volta para π. Então, ele é um ponto estável. Tá? Do mesmo jeito que, por exemplo, imagine que você tem um objeto, como uma moeda, você coloca essa moeda deitada na superfície. Se você afasta ela para a direita ou para a esquerda daquele ponto, ela não vai tombar, né? Então, ela é estável naquela posição. Mas se você colocar ela em pé, você variar ela para a direita ou para a esquerda, ela vai tombar. Então, esse seria um equilíbrio instável. Esses pontos aqui, os brancos, os que não preenchi, eles são justamente como esse, da moeda em pé. Que notem, se eu começo à direita desse ponto, vejam que a seta aponta para longe dele, se afastando dele. Se eu começo à esquerda, a seta também se afasta dele. Se eu começasse exatamente em cima desse ponto aqui, se o meu x0 fosse 2π, ele ficaria aí para sempre, porque nesse ponto, x ponto é igual a zero. Então, o sistema não evolui. Tá legal? Então, esse ponto aqui, ele é um ponto fixo instável. Tá? Entenderam essa discussão? Sim. Todo mundo? Gente, alguma pergunta? Sim. Por enquanto, não. Ah, Ô, Wellington, eu tenho uma dúvida.
Diga, Rafael. Mas se a condição inicial estiver sobre o ponto fixo instável, ela também vai tender ao estável? Se ela estiver em cima do ponto fixo, seja ele estável ou estável, ela vai permanecer para sempre aí. Ah, tá, entendi. Porque Seria, no esse caso, um ponto não tem intermediário. evolução, né? Esse ponto é x ponto igual a zero. Entendi, faz sentido. Tá legal? Tá? Uhum. Essa análise vale para as vizinhanças desses pontos. Perfeito. Ô, professor, Diga, Rafael. mas, tem como a gente vai descobrir esses valores para eles, quando estiver afastado do ponto Não, a a única coisa que você está vendo que eu consigo determinar aqui nesse método são esses pontos. Ah, tá. Esses valores aí, eu vou fazer agora um exemplo daquela pergunta que eu fiz. Eu tenho como avaliar dentro de uma região, mas no todo realmente não tem como determinar, tá? Mas isso vai pelo menos me permitir descobrir que tipo de solução eu vou conseguir obter. Diferente daquela equação lá que a gente resolveu exatamente, mas não me permite encontrar facilmente essa resposta. Tá. Okay. Tá? Então, com base nisso, eu poderia perguntar o seguinte. A pergunta que eu fiz para vocês foi: imagine que eu tenho essa equação, né, a gente resolveu ela, mas eu quero saber o seguinte: qual é o valor que o x qual é o valor assintótico do x, que ele vai tender, quando o t tender para infinito, se o valor inicial desse x, quando t era igual a zero, valia π sobre 4. Então, notem o seguinte: nesse diagrama aqui, embora eu não tenha resolvido a equação, mas ele vai me ajudar a entender o que está acontecendo. Aqui é π sobre 2, certo? Metade do caminho. Então, aqui na metade da metade, eu estou no π sobre 4, né? Ok? Então, notem o seguinte. Ok. Se eu parto daqui, vejam o que está acontecendo com x ponto, que é como o x está variando com o tempo. O x ponto é sempre positivo nessa região. E vai acontecer o seguinte, olha só. Se eu começo daqui, olha o que a seta está fazendo. Ela está empurrando o meu x para π. Então, à medida que o tempo passa, o x vai se aproximando de π. E essa aproximação vai se dar da seguinte maneira. Vejam que o x ponto está crescendo, está aumentando, até chegar em π sobre 2, quando ele, ainda positivo, começa a diminuir, tendendo a π. Tá? Então, se eu for desenhar um gráfico de como o x de t vai se comportar com essa condição inicial, eu teria o seguinte. Então, vou desenhar aqui um gráfico. Colocando t aqui nesse eixo e o x aqui nesse eixo. Então, o t igual a zero, em t igual a zero, o x valia π sobre 4. Vou colocar aqui π sobre 4. Então, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π. Então, notem o seguinte, olha. Voltando aqui para a curva. Notem que x ponto está aumentando entre π sobre 4 e π sobre 2. Certo? O que é que significa x ponto aumentar? Significa que a derivada de x com o tempo está crescendo. Então, eu posso desenhar isso assim. Tá? Veja, a derivada de x com relação ao tempo aqui são as retas tangentes, né? A x em qualquer instante de tempo aqui. Então, à medida que o tempo está passando, essa derivada está aumentando. Se ela continuasse aumentando, eu teria essa curva continuando assim. Mas quando ela chega em π sobre 2, nesse máximo aqui, ela começa a diminuir. A derivada ainda é positiva, veja. X ponto ainda é positivo aqui. Mas agora ele está diminuindo de valor. Até chegar em zero, quando ele chega em π. Tá? Então, ele parte de um valor que tinha um certo valor lá, positivo, e ele vai para zero, diminuindo. Então, aqui tem um ponto de inflexão. Aqui em π sobre 2, vai ter um ponto de inflexão. Então, a curva muda a concavidade dela,
e passa a seguir essa daqui, ó, tendendo a zero à medida que se aproxima de π. Tá? Ok, gente? Entenderam esse raciocínio? Ok. Tudo bem? Depois o valor começaria a despencar, professor? Ou ficaria ali tendendo Não, ele vai para o π, Deixa eu ver. né? Ele não vai... Ele vai alcançar o π quando t tender para infinito. Veja, é isso que essa seta está dizendo aqui, ó. À medida que o tempo está passando, a seta está empurrando para o π. Quando ele chegar em π, ele pararia em π. Porque π é um ponto fixo. Sim, sim. Tá? Então, ele tende para π dessa forma. Então, notem, eu não resolvi a equação. Mas esse método gráfico me ajuda a saber que tipo de solução eu vou encontrar. Eu não sei o que dizer para vocês aqui o seguinte, nesse tempo aqui, tempo t igual a 2, qual é esse valor aqui? Eu não sei. Essa curva aqui é uma curva meramente qualitativa, mas ela não me ajuda a dizer quais são os valores. Ela me ajuda a saber que tipo de solução eu vou encontrar. Ela me ajuda a responder a pergunta. Partindo de π igual a π sobre 4, partindo de x igual a π sobre 4, quando o tempo tender para infinito, o x vai tender para π. Certo? Eu pergunto para vocês o seguinte, se ao invés de começar em π sobre 4, eu começasse em 3π sobre 2, por exemplo, o que aconteceria? Onde está 3π sobre 2 aqui? Está aqui, ó. O que aconteceria nesse caso? A mesma coisa? Sim, só que vindo lá de cima, né? Sim, sim. Então, eu começaria lá em cima e o meu resultado fluiria na direção do π. Certo? Se a minha condição inicial fosse, por exemplo, aqui é 2π, sei lá, digamos aqui 5π sobre 4, não, 5π sobre 4 não. Sei lá, quanto aqui? 2π mais π sobre 2. Sete π sobre 4, por exemplo, que está aqui à direita. Tá? Então, o que aconteceria? Nesse caso, o sistema evoluiria para 3π. Se eu começasse à esquerda de 3π, que teria uma seta também, porque a função aqui é negativa, ela também fluiria na direção do 3π. Tá? Se eu começar aqui à esquerda do zero, ela flui na direção do menos π. Se eu começar à direita da menos π, ela flui na direção do menos π. Tá? Então, eu não resolvi a equação, mas eu sei qual é a solução que vai ter para cada condição inicial para um tempo suficientemente grande. Tá? Coisa que, dessa solução aqui, é muito mais difícil de eu obter. Professor. Diga, Rafael. Então, a gente segue a indicação da seta? Isso. A seta que está te dizendo como é que a evolução desse sistema vai se dar. Conta, né? Tá. Beleza. Ok? Então, esse é o método gráfico. Seguindo esses passos, você consegue, para esse sistema unidimensional, descobrir para onde a solução deve convergir e se aquele ponto fixo é estável ou instável. Tá? Se o fluxo dos dois lados converge para aquele ponto é chamado de estável. Então, essa é a solução que vai acontecer se você começar com a condição inicial à direita ou à esquerda daquele ponto. Se aquele ponto, as duas setas divergem dele, esse é um ponto dito instável. Então, se você começar à direita ou à esquerda dele, a solução vai fugir desse ponto. Tá legal? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Ok.
Tranquilo. A gente ainda vai, na próxima aula, eu vou desenvolver um método analítico mais simples do que desenhar. A gente não vai ser preciso desenhar em cada caso. Por hora, a gente está fazendo essa forma artesanal, para que vocês entendam como é que o que é que o método quer dizer, mas, como sempre a gente busca em matemática, nós vamos transformar esse grafismo em equações que nos permitam, diretamente a partir delas, obter essas mesmas conclusões. Tá bom? Ok? Bom, deixa eu fazer aqui mais 2 exemplos para a gente fechar essa discussão por hoje. Então, por hora, eu só quero que vocês tenham claro o seguinte, que essa discussão, ela está tentando nos levar para o desenvolvimento de uma forma de pensar na resolução dessas equações diferenciais que privilegia o tipo de solução que eu vou encontrar. Porque, embora eu não consiga resolver necessariamente exatamente a equação, nesse caso aqui eu fui, mas a solução era complicado bastante para ser difícil de interpretar, eu me permito, através desse método, descobrir que tipo de solução eu vou obter. Tá? Mesmo que esse argumento não seja capaz de me dar informações específicas, como, por exemplo, qual é o valor do x quando t for igual a 2. A gente aqui não tem como, eu não tenho como estabelecer esse número aqui. Tá? Essa curva aqui, eu desenhei como uma tendência da solução, mas eu não estabeleci valores para esses pontos. Tudo que eu posso dizer com certeza absoluta é que quando t tender para infinito, o x vai evoluir para o π. No meio do caminho aqui, eu não sei dizer quais são os valores de x. Mas eu sei que a evolução vai acontecer de uma forma como essa daqui. Tá legal? Ok. Muitas vezes isso é bastante, tá, gente? Isso pode parecer pouco, mas muitas vezes é isso que a gente pode ter de forma simples, sem ter que apelar para análises numéricas, por exemplo. Claro, você pode dizer, bom, mas hoje em dia existem ferramentas aí de cálculo numérico que me permitem resolver esse problema aí, coloco no computador e vai cuspir. Verdade. Você tem que lembrar sempre o seguinte, o cálculo numérico, ele é também uma aproximação. Tá? É uma aproximação que pode ser muito boa, mas ainda assim é uma aproximação. Tá legal? E muitas vezes é importante você fazer essa análise qualitativa antes, para você ter uma pista do que pode acontecer, justamente para que talvez depois, quando você for aplicar o cálculo numérico, você esteja aplicando dentro da região de teu interesse de verdade. Porque, digamos que você quisesse encontrar essa solução dentro de um determinado intervalo. Então, uma das coisas que você poderia procurar é em que intervalo vai haver essa convergência para o valor que eu estou querendo. Tá? Por exemplo, π. Se eu for procurar dentro do intervalo além do 2π, eu não vou achar. Veja que ele está fluindo para 3π aqui. Tá? Então, muitas vezes, essa análise, que é mais rápida, ela me ajuda a ter uma pista sobre que tipo de solução eu vou encontrar. Posso querer usar essa pista para desenvolvimentos mais sofisticados, mas já é uma primeira dica a respeito do tipo de solução que eu vou encontrar. Bom, então aqui eu vou dar o exemplo de 2 outros casos. Imagine que eu tenho essa situação aqui, ó. X ponto igual a x quadrado menos 1. Vou deixar como dever de casa para vocês, como primeira coisa, é o seguinte. Eu vou resolver aqui a parte do método gráfico e eu vou deixar como dever de casa que vocês encontrem a solução analítica do x de t para essa equação aí. Tá bom? Bom, só vou dar uma dica aqui. Não é difícil achar isso. Né? Isso daqui é a equação dx dt igual a x quadrado menos 1. Então, tem aquela coisa de separar a variável, depois integrar os dois lados. Alguém sabe como resolver uma integral como essa daqui, ó? O lado esquerdo, naturalmente, né? O lado direito
todo mundo sabe, mas o lado esquerdo, Faz a substituição lá. que substituição? Do dx igual a du, x ao quadrado igual a u. Acho que essa não adianta, né? Porque você chamar u de x quadrado, ou de x quadrado menos 1, o du seria 2x dx. Lá em cima só tem um dx, não tem x. Tá certo. Vamos lá, a habilidade do cálculo de vocês. Eu ainda lembro disso, hein? Isso daí eu aprendi lá em cálculo 1. Daí tem como abrir como x menos 1 que multiplica x mais 1. Isso, E aí, o que eu faço? Ele está dizendo o seguinte. Quem foi que respondeu? Foi o Sidney? Sidney. Isso, então. X quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1. Então, isso daqui seria dx, x menos 1 vezes x mais 1. E aí, como é que eu resolvo essa integral? Aí dá para separar ela em duas. Separar como? A integral de dx sobre dx menos 1, mais a integral de dx sobre dx mais 1. Sim, isso é o que a gente chama de frações parciais, né? Frações parciais. Sim. É chamar essa coisa aqui 1 sobre x menos 1, x mais 1, de uma soma de dois termos. Sim, não é isso? E aí eu encontro quanto tem que ser esse A e esse B para essa igualdade ser verdadeira. Meio. Certo? Você determina A e B, integra, né? Vai dar uma integral do tipo logarítmico para cada um. E aí você encontra o x, depois você faz isso. Eu vou deixar vocês fazerem isso daí, e vocês vão conferir se o resultado que a gente vai obter aqui é aquele que vocês vão encontrar resolvendo exatamente. Tá? Embora essa seja mais fácil do que a outra, vocês vão ver que ela ainda assim é mais trabalhosa do que o método gráfico. Tudo bem? Tudo. E aí, no caso, semana que vem... Não é para me entregar, não. Eu só quero que vocês façam Assim. para vocês conferirem isso daí, tá bom? Isso não faz parte de lista, nada, não. A lista vai ser mais emocionante do que isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos empregar o método gráfico. Então, a gente tem x ponto igual a x quadrado menos 1. Então, o nosso f de x aqui é esse, né? X quadrado menos 1. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar os pontos fixos. Tá? Então, para fazer isso, eu vou descobrir quais são os valores de x em que o f de x é igual a 0. X quadrado menos 1 igual a 0. Então, quais são os valores de x que cumprem essa sentença? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Bem, aí eu faço aquele gráfico lá, né? X e o x ponto. Né? Tem aqui menos 1 e aqui mais 1. Então, é uma parábola, né? Então, aqui eu marco aqui os pontos fixos. Aí veja aqui, ó, a esquerda do menos 1. O f de x é positivo, então seta para a direita. A direita do x menos 1, o f de x é negativo, seta para a esquerda. Aqui, negativo, né, para a esquerda. Aqui, positivo, direita. Então, esse ponto aqui, as duas setas apontam para ele, eu deixo preenchido. Então, esse é estável. E esse daqui é instável. Então, o que é que significa isso? Que se a minha condição inicial for qualquer valor entre menos 1 até, desculpe, entre 1, né? Aquém de 1. Né? Não 1, mas, sei lá, 0,99. E menos infinito,
o fluxo vai sempre apontar para o -1. Tá? Se eu começo aqui, ó, a seta aponta para o -1. Se eu começo aqui à esquerda, a seta aponta para o -1. Tá legal? Mas se eu começar aqui à direita do 1, se eu começar em 1,5, por exemplo, veja que a seta aponta para infinito. Tá? Então, a gente diz que esse ponto aqui, ele é localmente estável. O que esse nome quer dizer? Que ele não é estável em qualquer valor de x. Por exemplo, aqui, se eu começar aqui, a dinâmica não traz de volta para o -1, ela empurra para infinito. Mas ele é estável entre 1 e menos infinito, dentro desse subintervalo. Então, ele é localmente estável. Ele é estável dentro de uma localidade, dentro de um pedaço do intervalo total. Ok? Então, vocês vão conferir se a resolução exata desse problema mostra isso também. Se você começar com uma condição inicial que esteja à direita do 1, se o resultado tende para infinito. Se você começar com uma condição inicial que esteja à esquerda do 1, o resultado tende para -1. Tá legal? Ok. Tudo bem, professor. Para a gente fechar, mais um caso. É esse caso aqui agora de um problema fisicamente interessante, sobretudo para a Josiane, que está fazendo aí o mestrado com circuitos elétricos. Eu vou usar um circuito elétrico aqui para a gente aplicar esse método, um circuito simples, tá? Que é o circuito RC, circuito formado pela junção, associação em série de um resistor e um capacitor, junto com uma fonte de alimentação. Então, não sei se vocês lembram lá se todos viram física básica, mas a gente tem esse circuito, que aqui tem uma fonte, que é uma bateria, né? Uma pilha, por exemplo, uma fonte de alimentação. Aí eu associo aqui em série um resistor e um capacitor. Então, eu tenho esse circuito aqui. Alguém nunca estudou circuito aqui? Eu até demais. Fiz engenharia elétrica. Você já, então. Já. Claro. Alguém não? Bom, a gente não vai precisar, de fato, dos conceitos aqui, é só para... Tá? No final das contas, só a equação é que realmente vai nos interessar, mas é só para contextualizar. Bom, quando a gente estuda um circuito, né, elétrico, a forma de encontrar a equação que rege esse circuito, que estabelece o equilíbrio eletrostático dele, é a chamada lei de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, tem duas leis, a lei das malhas e a lei dos nós. Uma corresponde à conservação da carga, a outra corresponde à conservação da energia. Bom, então aqui a gente vai aplicar a chamada lei das malhas, que diz o seguinte, que a soma das diferenças de potencial ao longo de um circuito fechado tem que dar zero. Então, quando eu passo aqui pela fonte, a diferença de potencial é a tensão que a fonte fornece. Então, esse epsilon aqui. Aí tem menos, tá? Menos porque esse é um potencial positivo, aqui é um potencial negativo. Então, esse ponto aqui está ligado num potencial positivo e aqui num potencial negativo, do outro lado. Então, sai de um valor positivo para o negativo, a diferença de potencial é negativa. Então, é menos R vezes I, que é a lei de Ohm, né? Que diz como é que a diferença de potencial no resistor por onde passa uma corrente I. E a diferença de potencial sobre o capacitor, que também é menos. O capacitor tem uma relação que diz assim, que a carga no capacitor é igual ao valor da capacitância vezes a diferença de potencial sobre ele. Então, a diferença de potencial sobre o capacitor é a razão entre a carga e sua capacitância. O capacitor funciona, gente, para aqueles que não lembram, como se fosse uma espécie de caixa d'água, é um lugar onde você acumula carga. Tá? Então, você vai acumulando carga, chega uma hora que a corrente que o circuito fornece é o bastante para que o capacitor esteja completamente carregado, e aí ele vai
agir como se fosse uma caixa d'água cheia, vai cessar a corrente de carga para ele. Se ele abrisse uma válvula em que o fluxo de carga deixa de passar por ele, e aí a corrente desaparece. Tá? É assim, por exemplo, que funcionam essas lâmpadas de emergência que a gente tem em hospital, em prédio, até na nossa casa. Né? Ela fica ligada na fonte, que é a tomada, e ela tem um banco de capacitores. Eles vão acumulando a carga elétrica vinda da corrente elétrica que você fornece, até que eles estejam completamente carregados, onde aí a corrente para de circular por ele. Mas quando falta energia, essa fonte deixa de fornecer carga, e ele, o capacitor, passa a agir como se ele fosse o fornecedor de carga, exatamente como uma caixa d'água. Né? Para isso você quer uma caixa d'água. Você quer acumular a água ali para que quando a alimentação que vem externamente deixe de funcionar, sua reserva d'água funcione como se fosse essa alimentação. Tá? Então, o capacitor ele tem justo esse propósito, de acumular carga para que, em um determinado momento, você possa usar essa carga quando você não tiver uma alimentação externa. Bom, e a equação que descreve esse circuito é essa daqui. A corrente elétrica, para aqueles que não lembram, é a variação da quantidade de carga com o tempo. Então, essa equação aqui seria assim, ó. A diferença de potencial da fonte, menos a resistência vezes dQ dt, a variação da carga no tempo, menos Q sobre C igual a zero. Bom, eu vou reescrever essa equação, vou passar esse termo R dQ para o outro lado, então vai ficar assim, ó. dQ dt, eu vou dividir todo mundo por R, tá? Epsilon sobre R menos Q dividido por RC. Então, essa equação é uma equação de primeira ordem para o Q, em relação ao tempo. Tá legal? E, portanto, aqui eu tenho um sistema unidimensional. Do jeito que eu tinha para o X em relação ao tempo, aqui eu tenho um Q. E essa coisa aqui é a minha função de Q, nesse caso. Tá? É claro, eu posso resolver essa equação por aquela separação de variáveis do mesmo jeito, mas vamos fazer aqui só análise gráfica, que é o que me interessa. Então, o meu f de Q é esse. Tá? Então, vou fazer, a primeira coisa a fazer é determinar os pontos fixos. Os valores de Q, que o f de Q é igual a zero. Então, tenho epsilon sobre R menos Q sobre RC igual a zero. Bom, você descobre essa equação facilmente, que o valor de Q é C vezes epsilon. Né? Passa esse cara para o outro lado, passa o RC multiplicando, vai cancelar esse R com esse R, vai ficar C vezes epsilon. Tá? Então, esse é o ponto fixo, tem um único ponto fixo essa equação. Agora eu vou desenhar aqui o meu sistema, no meu plano, eu vou desenhar Q e o Q ponto, né, que é o F de Q. Então, vejam, o F de Q é essa equação aqui. Isso aqui é uma constante menos Q sobre uma constante. Isso é a equação de uma reta. Tá? É como, imagine que eu chamasse, fizesse o seguinte, chamasse esse cara aqui de B, essa razão aqui, 1 sobre RC, eu chamasse de A, e chamasse o Q de X. Então, eu teria um F de X, que seria B menos A vezes X. Essa é a equação de uma reta. Certo? Uma reta decrescente. Quando Q é igual a zero, notem que o F é igual a epsilon sobre R. Então, aqui, epsilon sobre R. E quando Q é igual a C vezes epsilon, o F é igual a zero, que é exatamente a condição do ponto fixo. Então, isso é uma reta decrescente, começa naquele ponto e vai passar aqui no C vezes epsilon. Esse é o ponto fixo. Agora vamos ver a coisa das setas lá. À esquerda do ponto fixo, o F é positivo, certo? Então, seta aponta para a direita. Né? À esquerda, a seta aponta para a direita. À direita do ponto fixo, o F é negativo. Então, seta aponta para a esquerda.
Então, como as duas setas apontam para esse ponto aqui ele é estável. E o que é que quer dizer isso? Que qualquer que seja o valor de Q que você comece, o sistema sempre vai tender para esse valor de C vezes epsilon. Então, a carga para um tempo longo, não importa qual seja o valor inicial da carga que tenha no capacitor, ela sempre vai tender para C vezes epsilon. Tá? Então, se eu desenhasse aqui qualitativamente como é que a carga varia com o tempo, eu teria uma situação como essa daqui. Ó. Então, digamos que eu começasse com zero, tá? Então, em t igual a zero, eu começasse com um valor de Q, que fosse Q igual a zero. Então, começa aqui. Esse valor aqui que eu vou tracejar é C vezes epsilon. Então, notem, o Q ponto vai, à medida que o Q vai aumentando, o Q ponto vai diminuindo. Até que ele chega em zero, quando o Q for igual a C vezes epsilon. Então, isso significa que a minha curva aqui, ela vai ter uma concavidade que vai ser assim. Ó. Ela é positiva sempre aqui à direita, à esquerda do ponto fixo, desculpa. Então, a derivada é sempre positiva, mas ela vai diminuindo. Então, ela vai convergindo para aquele valor lá de C vezes epsilon. Tá? Professor, Oi, Josiane. pode me explicar esse final novamente? Eu não entendi por que que ela ficou... Desculpa, eu não estou te escutando direito. Fala de novo. Você pode me explicar novamente esse finalzinho aí? Eu não entendi por que que ela tomou esse sentido. Eu entendi por que ela foi para CE, que ela fica fixa igual ao anterior. Uhum. Mas por que que ela é crescente? Para mim, ela era decrescente, entendeu? Não, ela é crescente porque o Q ponto, que como o Q está variando com o tempo, é sempre positivo nessa região, tá vendo? Então, não tem como ela ser decrescente se o Q ponto é positivo. Q ponto positivo significa que o Q está aumentando à medida que o tempo passa. Agora, velocidade como... desculpe. Como o Q ponto vai mudar, à medida que o Q está aumentando, o Q ponto está diminuindo. Então, ela vai ter essa concavidade aqui negativa. Quer dizer, a derivada é positiva, mas a segunda derivada é negativa. Tá? Então, essa curvatura aqui dela tem que ficar para baixo. Aqui a derivada é positiva, mas se você fizesse a derivada da derivada, o resultado seria um valor negativo. Que aí o Q ponto está diminuindo à medida que o tempo passa. Tá? Que ele tem que começar, ele vai aumentando, mas esse aumento vai sendo cada vez menor. Então, você vê aqui, ó, se eu pego esse instante de tempo, a derivada é a tangente dessa reta aqui, não é isso? E à medida que o tempo está passando, olha, o Q ponto vai diminuindo. Então, se eu pego aqui, ó, essa inclinação já é menor. Se eu pego aqui, a inclinação é menor ainda, vai tendendo a zero. Então, ela não poderia ser assim. Porque se fosse assim, a derivada estaria aumentando. Tudo bem, gente? Entendi. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Até agora não, professor. Bom, então, hoje a gente vai ficar por aqui. E semana que vem, então, a gente dá continuidade a isso, desenvolvendo esse método analítico para substituir toda essa questão gráfica, a gente não vai mais precisar ficar desenhando, a gente vai trabalhar apenas em cima de determinadas equações que vão fazer justamente a tradução de todos esses desenhos para uma forma analítica de determinar essas propriedades sobre os pontos fixos e a questão do equilíbrio desses pontos fixos. Professor, Diga assim. no início da aula o senhor perguntou como estava o nosso nível da matemática, né? Uhum. Apesar de eu ter me formado quase agora, 2020 não foi um ano muito produtivo, né? Uhum. Eu queria revisar meus conhecimentos. O senhor tem algum material que o senhor recomenda? Não, para essas coisas, assim, eu acho que o ideal, talvez, seja você atacar pontos específicos. À medida que o curso for evoluindo, se você vai notando que você está com dificuldade em alguma coisa,
você procura sanar aquela coisa. Por exemplo, aqui a gente viu essa questão das integrações, né, da resolução da equação diferencial. Se você ficou em alguma dúvida com relação a isso, dá uma olhada nos cursos de cálculo nessas partes. Ok. E durante o curso nós vamos precisar Não, a de matemática que a gente vai empregar, a maior parte dela lagrangiana não é e muito, hamiltoniana? tem uma parte que a gente vai falar de álgebra linear lá na frente, talvez aí vocês precisem dar uma lembrada, mas quando acontecer, aí eu marco isso, tá bom? E na parte da física, a gente vai precisar de lagrangiana e hamiltoniana? Não. A gente não vai usar nenhuma ferramenta que envolva lagrangiana ou hamiltoniana. Ok, Talvez a gente vai precisar de usar o conceito de energia, mas eu relembro para vocês algumas coisas. tudo bem. Obrigado, professor. Tá, nada. Mas é importante que vocês me digam, porque assim, muitas vezes, claro, que eu vou no automático, né? Então, eu assumo que vocês já conhecem uma coisa, de repente vocês não lembram. Então, se isso acontecer, eu quero que vocês me digam, para que, embora talvez não seja possível remediar todos os problemas, aqueles que forem eu possa remediar. Tá? Não fiquem envergonhados, nem intimidados. Para a gente aproveitar da melhor maneira possível esse curso, a coisa tem que ser feita de forma honesta e informal. Não se preocupem em dizer que vocês têm alguma ignorância ou esqueceram alguma coisa, porque isso é normal e realmente a gente está entrando dentro de um território que envolve algumas ferramentas de matemática que não são nada óbvias, nem vocês algum dia tiveram contato, tá? Então, se vocês, essas coisas que a gente vai falar aqui, muitas delas, você só vê de verdade num curso de análise matemática ou num curso específico de equações diferenciais, mas feitas dentro do contexto de matemática, tá? Porque maior parte da gente faz cursos de equações diferenciais aplicadas. Você aprender a resolver equações diferenciais, mas você não vê o fundamento daquelas técnicas que ensinam a vocês, tá? E algumas das coisas que a gente vai fazer aqui envolvem isso daí. Então, é natural que vocês tenham dúvida em relação a isso, tá? Eu lembro que eu fiz um curso de EDO na minha graduação, um curso optativo, que era com o pessoal da matemática. E assim, tem aquela velha piada, que nessas horas você acha que é verdade mesmo, e que o matemático que ele quer fazer é mostrar que toda equação tem uma solução e que essa solução é única, provar a existência e a unicidade da solução, né? E esse curso era basicamente disso, de fato. Mas aí é que a gente aprende algumas coisas que passam batido para a gente quando faz um curso normal, porque esse curso não está preocupado com esses detalhes. Ele está preocupado em explicar para vocês como é que a ferramenta funciona, mas não está preocupado em explicar por que aquela ferramenta é daquele jeito, tá? Apenas que a gente use ela, mas de onde ela veio, quais são as razões para você começar com ela e não com outra, não é esse o objetivo, tá? Então, às vezes, aqui a gente vai passar por uma coisa também assim, é importante que nessas horas vocês digam, olha, eu não estou entendendo direito, eu queria talvez um pouco mais de detalhes a respeito disso, talvez uma literatura. Eu vou tentar deixar sempre para vocês algum material específico a respeito das coisas que a gente falar aqui, que de repente vai ajudar vocês a serem encaminhados a outros materiais. Mas caso vocês tenham dúvidas, vocês dizem. Tá legal? Ok, muito obrigado. Tudo bem, gente? Alguma coisa a mais? Professor, Diga. o outro professor, o Caio César, ele tinha mandado o convite lá do Caio 1, aí eu entrei nele. Que outro professor? Desculpe. Caio César. O outro professor sou eu mesmo. Ah, é? Esse Então, é um codinome. Ah, tá. Eu entrei nesse. Só tem, acho que eu no... Tem eu... Ah, tá. Não, é porque eu estava tentando ver se essa é a conta é outra conta que eu tenho no Google, que não é institucional. Eu queria ver se fosse, só que o problema é que aí as pessoas que estavam com e-mail institucional não eram admitidas nessa conta. Ah, entendi. Entendeu? Se o senhor quiser Mas mandar... eu vou tentar ver o teu caso aí. Manda o convite de novo, que eu tento entrar na outra lá, de repente. Tá bom. Enquanto isso, faz o seguinte, Rafael. Tá. Vê com o pessoal
pós, se você não consegue abrir uma conta IDUF, não sei como é que é. Vê Não, lá com eles. acho que é só aluno regular. Tá, mas dá uma chorada lá com a Camila, de repente ela te abre Aham. uma exceção. Tá? Tranquilo. Diz Falou. para ela que eu estou tentando disponibilizar esse material e que não estou conseguindo porque eu não consigo cadastrar tuas contas. Tá, ok. Tá legal? Ô, Wellington, e você já definiu alguma data para a entrega das listas, avaliação, como que vai ser isso? Quando chegar a primeira, eu te falo. Tá? Mas é o Tá, que eu só... te disse. A princípio, a gente vai fazer o seguinte: vão ter 2 unidades para cada uma. Deixa eu ver aqui. Eu separei o nosso calendário. Eu vou disponibilizar isso no Google Classroom. Até amanhã eu ponho tudo isso. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso calendário. Em princípio, ele vai ter esse formato aqui, ó. Então, hoje, dia 17, e semana que vem, dia 24, a gente trabalha com essa questão sobre fluxo em uma dimensão, que é o que a gente viu hoje, e bifurcações, tá? Que ainda é em cima desses fluxos em uma dimensão. Aí eu fecharia esses dois temas aqui num tópico e passaria a primeira lista para vocês, tá? E aí, sei lá, vou dar uma semana para vocês me entregarem essa lista. Tá? Não vão ser muitos problemas, então acho que uma semana vai ser o bastante. Aí depois vão ter os demais tópicos, e aí a mesma coisa, 2 tópicos e eu entrego uma lista. Entendi. Tá? Uma pergunta. Semana que vem a gente vai falar um pouco disso, mas já para saber qual de vocês ou quais de vocês nunca tiveram nenhuma experiência com programação numérica? Nunca tive, professor. Sidney, não teve. Também não. Divino também não. Os demais, todos tiveram? Repete a pergunta aí. Hã? Programação numérica? Numérica, resolver equações através de alguma linguagem de Não. programação. O que eu sei também é muito básico. Eu tive ladder, assembly, linguagem de programação, né? Isso no meu técnico de mecatrônica. E Você já aplicou isso para resolver alguma coisa? não. Desse sentido, não. Mas eu tive também na engenharia, eu só esqueci a linguagem. Fortran? Fortran. Tá. Os demais? Professor. Rafael, você já trabalhou com programação? Já, né? Sim, professor. Já sim. Tá bom. Porque semana que vem a gente vai rascunhar justamente um pouco sobre soluções numéricas para esses problemas, tá? Que é uma ferramenta extremamente útil nessas situações, porque muitas das equações que a gente vai avaliar, elas não têm solução analítica. Então, uma maneira de atacar elas, além dessa forma qualitativa, do ponto de vista quantitativo, abordar elas a partir de métodos numéricos. Então, eu vou apresentar para vocês um método muito simples, e uma das coisas que eu vou pedir nas listas de vocês é exatamente que vocês empreguem esses métodos através de programas. Bom? Então, talvez aqui, então, a gente vai ter que abordar isso com cuidado. Então, eu quero que vocês, eu vou apresentar isso para vocês, mas eu vou apresentar isso de uma maneira genérica, que não vai ser relativa a nenhuma linguagem de programação específica, porque eu quero deixar para vocês a liberdade de escolher essa linguagem, tá? Mas aí, se alguém tem completa inexperiência nisso, talvez eu tenha que orientar essa pessoa, essas pessoas, para uma linguagem específica. Tá bom? Alguém aqui já trabalhou com Fortran ou C? Eu estou acostumado com C++, professor. Tá. Eu também, professor, com C,
A gente usa bastante aqui no nosso curso, é o MATLAB, né? A gente usa o método o de MATLAB o método de também. elementos MATLAB, finitos. tá. São O alguns que a gente MATLAB já dá apoiou para em algumas fazer isso, embora não disciplinas. seja bem o que eu goste, mas dá para fazer. Alguém mais? MATLAB também? C++ estou aprendendo aqui. Você está aprendendo? Tá. Fazendo um curso aqui. Alguém já fez cursos de cálculo numérico? Na faculdade tinha, na graduação tinha. Mas foi tudo, não foi no computador, não. Tudo na Tudo mão. o quê, Rafael? Na graduação foi tudo na mão. Não foi no... Não, sim, normalmente é na mão. Normalmente é você Mas que é o aqui no computador. mestrado tinha uma disciplina de método numérico do professor Benites, Uhum. que a gente viu aí um pouco de alguns métodos, né? Tá. Mas para soluções para sistemas lineares, né? A gente viu assim, era para sistemas lineares. Eu acho que outros métodos que a gente viu com o Lobão, acho que o Rafael estava na turma também, foi o Gale que a gente abordou e os métodos de elementos finitos só. Sim, mas aí era para EDP, né? Era EDP, isso aí. Para EDO, nenhum foi abordado, assim. O método que eu vou apresentar semana que vem ele é muito intuitivo. Então, vocês vão entender fácil, eu acho. A questão talvez esteja na dificuldade de programar, porque se a pessoa nunca teve nenhuma experiência com programação, pode empacar um pouco nisso daí. Tá? Mas aí, então, por isso eu digo, para as pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de programação, eu quero que vocês se manifestem, para que, de repente, eu encaminhe vocês com algum passo a passo, um tutorial, para uma programação específica, tá bom? Porque o método é uma coisa, a linguagem é outra, né? Então, o método é apenas um conjunto, um construto de passos que você dá para resolver um problema. Mas você pode resolver esse problema usando diferentes linguagens. Então, para quem nunca teve nenhuma experiência, o ideal talvez seja encaminhar para uma linguagem e aí a pessoa começar a se habituar a ela. Ok, gente? Tudo bem? Então, se ninguém tem mais nada, a gente se vê semana que vem. Boa semana a vocês. Qualquer coisa, podem me escrever. E, Rafael, eu vou tentar cadastrar o seu e-mail, mas, por favor, dá uma checada se você não consegue ter esse e-mail. Outro e-mail também. Tá, eu vou tentar mais uma vez, tá legal? Valeu. Tá bom. De qualquer maneira, eu te mando o material para o que eu disponibilizar no Classroom, eu te mando por e-mail. Tá. Mas, se eu não mandar, me escreva lembrando disso, tá? Porque tem uma centena de coisas para fazer e a chance de eu esquecer é grande. Tudo bem. Tá legal, gente. Então, boa semana. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu.